Bom dia. Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Vamos ver então, como tem sido a praxe, nesses dias, Colossenses capítulo 4. Parece-me que Colossenses se você sobe uma grande montanha, capítulo 1, 2, 3 e desce no 4, né? Então temos que tirar leite em pedra aqui. Colossenses, aqui mais claro. E como o Carlos se apropriou do versículo 1, então eu vou ler do 2 em diante. Amém? Perseverai, vocês leiam o segundo versículo, tá? O seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Para que eu o manifeste como devo fazer. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu vos envio como o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Saudai-vos, saúdo-vos a Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre que quem recebesse instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas vossas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque esteja também lida na igreja dos Laodicenses e os de Laodiceia, lede igualmente perante vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, graça seja convosco. Amém? Pois bem, o tema central de Filipenses como de Colossenses, como nós temos aqui compartilhado, através do Chaveiro, Carlos e do Rubinho, é a supremacia e a suficiência de Cristo, relacionando-a com as heresias que estavam adentrando na igreja de Colossos. Então Cristo é suficiente, Cristo tem a primazia, Cristo é supremo. Amém?
Eu queria, nesse compartilhar, colocar 3 aspectos que eu considero importantes nesse texto, que é a oração, anúncio e testemunho e a leitura das Escrituras. Esses versículos, esses subtemas, estão nos versículos 2 a 6, no versículo 12 e versículo 16. Os demais versículos são saudações e recomendações pessoais que Paulo faz a pessoas da igreja de Colosso. Então eu não vou adentrar nessas saudações e nessas recomendações, porque nosso tempo aqui também é determinado. Amém? Pois bem, vamos começar aqui compreendendo a importância, então, da leitura das Escrituras. Muitas vezes, nós falamos aos irmãos da importância de se ler a Bíblia, mas temos que ler a Bíblia refletindo sobre ela. Amém? E aqui, uma das coisas que nós estamos aprendendo nesse dia é como é importante a leitura das Escrituras. Amém? E isso Paulo ele fala no versículo 16, quando diz, no versículo 16, de Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz assim: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses, e os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Pois bem, por que Paulo recomenda a leitura da carta aos Colossenses? Era comum na igreja no primeiro século se ler as cartas diante de toda a congregação. Por que aqui, em especial, Paulo recomenda essa leitura? Primeiro, é uma palavra apostólica. Ela para pôr fim ao debate e às discussões que estavam acontecendo por causa das heresias que competiam com a supremacia e com a plena suficiência de Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós estamos enfrentando problemas diante da igreja e não dá para explicar a Bíblia toda naquele momento, naquela situação, e é importante que a leitura das Escrituras, da palavra, possa dirimir todas as questões. Amém? É importante isso. Então Paulo queria colocar isso de maneira muito clara, e também, possivelmente, em Laodiceia, onde coisas semelhantes poderiam estar acontecendo. Também é importante a leitura das Escrituras, porque lá no capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, diz que bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem, que ouvem e que guardam as palavras dessa profecia. Amém? Então, é claro que você lê, você ouve, você guarda as palavras da profecia. E a bem-aventurança está na eficácia da leitura, do ouvir e do guardar. Amém? Então é por isso que nós somos bem-aventurados. É importante então de lermos as Escrituras. Então eu gostaria aqui de recomendar essa prática nas igrejas. Amém? Essa prática. Porque muitos dos irmãos não leem a Bíblia. Muitos dos irmãos têm a Bíblia e não leem. E geralmente os nossos temas
não dão amplitude a toda a dimensão daquilo que Deus quer falar através da sua palavra, não é? Então seria recomendável a leitura das Escrituras, não é? Refletir sobre temas a partir das Escrituras, diferente da maneira usual que nós adotamos, quando nós temos os temas e usamos os textos para provar os temas. Compreende? Então, o que fica para as pessoas é o tema que nós estamos querendo colocar. E as Escrituras servem de apoio aos temas. Não é errado fazer isso. Não é errado fazer isso. Mas seria importante também, como nós estamos fazendo nesse encontro aqui, que o tema fosse refletido a partir das Escrituras. Amém? Então, acho que é um aprendizado que realmente nós estamos tendo nesses dias aqui. Refletindo temas a partir das Escrituras. Nós estamos aqui fazendo uma interpretação exegética de cada texto aqui, mas estamos tomando assuntos importantes para a nossa vida a partir das Escrituras. Amém? A partir das Escrituras. Então, eu creio que esse aprendizado foi importante nesses dias. Né? Sobre a questão da oração, não é? Nós temos esse texto da oração já no primeiro versículo, o versículo 2, né, do capítulo 4, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicando, enfim, do versículo 2 até o versículo 4. Né? Que é oração? Muitas vezes nós pensamos assim, e nós estamos refletindo isso no nosso grupo de oração, sobre a questão de orar sem cessar, né? Como orar sem cessar? Então, o que é oração? Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos orar sem cessar? A palavra aqui para perseverança, né, está dizendo que nós devemos ter dedicação, devemos ter fidelidade e constância. Né? E constância. Mas como essa constância, como se dá na prática, na nossa experiência de vida? Será que eu tenho assim que me programar para orar de uma forma mecânica? Não é? E aí eu cumpro uma espécie de penitência através da oração? Não é? Quem faz isso? Só orar para ficar em dia com Deus. Quem já pensou assim? Eu preciso orar porque eu preciso assim, eu oro e depois falo, eu orei. Está resolvido. Está resolvido. Às vezes nós fazemos isso, seja uma herança católica, né? Às vezes nós fazemos isso, a oração como uma penitência, né? Para cumprir um programa de oração. Ou até um programa de leitura da Bíblia, né? Eu preciso ler a Bíblia e preciso orar. Mas isso não tem a ver com o foco da nossa existência, com o foco da nossa consagração e da nossa dedicação e de nossa fidelidade a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não ocorre isso? Ocorre ou não? Amém? Porque eu gosto assim de fazer autocrítica, sabe? Porque ela me ensina muito a não a ver o que a Bíblia fala para mim e da minha situação. Amém? E da minha situação. Então, o que seria orar sem cessar? Vamos pensar naquele texto do capítulo 3 de Colossenses, quando fala assim que nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto e não
as que estão aqui da terra. Não é? Pois bem, quando você está com esse foco de buscar as coisas lá do alto, pensar as coisas lá do alto e não aqui da terra, você vai expressar em palavras aquilo que você está buscando, em palavras e pensamentos. Em palavras e pensamentos. Aquilo que você está buscando e aquilo que você está pensando. Amém? Então, na verdade, esse é o foco da sua vida. Esse é o foco da sua vida. Às vezes a Cidinha me diz assim para mim: bem, você precisa descer para a terra. Eu não sei se ela está querendo dizer que eu sou distraído. Vocês são homem de oração. Pode ser as duas coisas. Para minimizar um pouco, pode ser as duas coisas. Você não pergunta, não? É? Você não pergunta a ela, não? Não, é que na prática eu entendo. Você resolver as coisas, as mulheres são práticas, né? E às vezes a gente está. Né? Mas a verdade aqui que serve para ilustrar, que aquilo que você está buscando, está pensando, está ocupando sua mente. Amém? E se está ocupando sua mente, ocupando seu coração, a raiz da vossa oração. Amém? Você ora e você busca, você ora, você expressa aquilo que está no seu coração. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então a oração é uma posição espiritual. Não é somente um blá, né? Uma vã repetição. É algo que compromete sua vida e sua existência. Amém? Aonde você está na sua relação com Deus, a sua posição espiritual diante de Deus. Amém? E às vezes eu estou assim no carro e estou ali pensando, Deus me falando, revelando, eu agradecendo a Deus, não é? Eu louvando a Deus, e estou dirigindo assim automaticamente. Perigo, os anjos me guardam. Os anjos me guardam porque eu estou lá no céu. Não estou aqui na terra. Mas passa o sinal vermelho. Aleluia! Aí vem o resultado, né? Multa e ele de monte na carteira. O Senhor está pensando em ti. A oração também, ela tem a natureza de você estar em constante vigilância. Amém? Orando e vigiando, atento, discernindo, né? Discernindo as situações, percebendo o momento espiritual pelo qual você está passando, a igreja está passando. Não ser indulgente, mas ser diligente. Amém? Isso é uma questão de vigilância. E com ações de graças, você já se percebeu assim, orando ou agradecendo, orando a Deus, ou pensando Deus, buscando Deus, e nessa dimensão você percebe o amor de Deus, a graça de Deus, a natureza de Deus. Então você diz assim: glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Amém? Amém. Então, com ações de graça. Não é assim uma coisa mecânica. Senhor, eu te peço em teu nome que tu me faças isso, aquilo, e eu te agradeço por isso. O Senhor é bom. Não é?
Louvado seja o Senhor. É algo assim que brota do íntimo do coração por causa do foco existencial e espiritual que você tem no Senhor. Amém? Pensar assim, perceber o que é buscar as coisas do alto, pensar as coisas do alto. Então nós ouvimos muitas coisas nesses dias. Temos que começar a refletir, a buscar, a pensar, a agradecer. Amém? A igreja primitiva perseverava nas orações. Em Atos 2,42 nós vemos isso. Pois bem, uma coisa interessante também na questão da oração, que há um texto em Romanos que diz que a perseverança produz experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Amém? Às vezes nós queremos ter esperança sem perseverança, porque a perseverança é um sinal de que você espera com fé. Amém? Então, se nós queremos ter experiência de fé, precisamos ser perseverantes. Amém? Na oração. Porque a perseverança vai produzir experiências que vão alimentar a nossa esperança. Se você está pouco esperançoso, na sua perseverança de oração, você vai ter experiências. E essas experiências vão alimentar a sua esperança. E aí o ciclo continua. Amém? Não é verdade? Amém? Então é importante, porque muitas vezes nós queremos ter uma esperança muito automática nas coisas e não pensamos que precisamos ter uma vida de permanente perseverança em oração, porque isso o próprio Deus vai nos dando experiência que vai sinalizando respostas que vai fortalecendo a nossa experiência, a nossa esperança. Eu acho que isso nós experimentamos isso. Todos nós experimentamos isso. Às vezes em testemunho, eu orei 20 anos para que alguém da minha família fosse salvo. Como você conseguiu permanecer orando 20 anos? Porque Deus foi lhe dando experiências que fortaleceu a sua esperança e fez com que você continuasse perseverando. Amém? Agora, é importante aqui também perceber o valor da oração na questão da obra de Deus. Paulo solicita que os cristãos ali orem pelo ministério dele, para que o mistério de Cristo fosse manifesto, fosse revelado. Nós muitas vezes estamos orando por muitas coisas, menos para que o mistério de Cristo seja revelado. Falta-nos ainda aquele peso espiritual para que o mistério de Cristo seja revelado às pessoas. Amém? E isso é muito importante, não é? Que nós possamos ter em mente essa necessidade, Orar por aqueles ministérios que têm a graça da pregação da palavra, para que o mistério Cristo seja revelado. Orar
orar para que ele seja manifestado, e não só manifestado, mas também orar para que aqueles que fazem isso saibam como fazer. Amém? Saibam como fazer. E aos cristãos, ele diz, sobre essa questão de anúncio e testemunho, ele diz: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Eu não digo só que nós devemos aproveitar as oportunidades, não está escrito aqui, mas pode escrever. Crie oportunidades. Amém? Pode ir. Escreva aí no teu coração. Não aqui, não? Crie oportunidades. Amém? Nós estamos em muitas situações em nossos dias que nós podemos perceber a necessidade de criar oportunidades para que o Evangelho seja manifesto. Amém? Então, não só criar, mas não só aproveitar, mas também criar oportunidade. Mas sabe por que nós não criamos oportunidade? Porque nós temos foco. Não é? Por exemplo, um vizinho. A pessoa vai evangelizar meu vizinho. E nós fazemos assim. Mas quando a gente sai à rua e vê o vizinho, bom dia, bom dia. Não perguntamos como que vai, como que está. Não estabelecemos um contato, escuta, como que a gente pode conversar melhor, né? Em algum momento. Vem na minha casa, ou vem na minha tomar um café. Amém? E aí você tem uma oportunidade. Aproveite então as oportunidades aí. Amém? Tem aquela história bem conhecida de todo mundo, né? Que aquela pessoa viajando no avião do lado do outro. Aí a pessoa que estava ao lado dele, ele diz assim: olha, está muito calor, está bom, você viajando de ônibus, muito calor. Aí ele falou assim: mas o inferno é mais quente. Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, então tem que aproveitar as oportunidades. Outra coisa importante aqui: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. Eu sempre imaginei que a palavra temperada aqui dizia respeito assim a uma atitude moderada e que você age com uma certa prudência para poder falar com as pessoas, para que ela não se escandalize. Quem já pensou assim? Não é? Mas o texto original não é isso. É que a sua palavra seja agradável, saborosa, apetitosa. Amém? Que não seja insípida. Não é? Amém? Que desperte fome nas pessoas com as quais você fala. Amém? E isso como que pode acontecer? Não tanto pela sua argumentação racional, mas pela convicção que você tem daquilo que você está dizendo. As pessoas percebem quando nós temos convicção. Amém? Essa convicção que é gerada pelo Espírito Santo, que vai ser transmitida ao outro. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Mas ele vai convencer as pessoas através de nós. E se nós não estamos convictos, a coisa para aí. Porque como que o Espírito Santo vai convencer a respeito de uma verdade através de alguém que não está convicto? Deus é soberano, ele pode fazer muitas coisas. Mas pense no fato
é preciso que nós estejamos convictos daquilo que falamos, para que as pessoas que ouvem a nossa palavra, ouçam essa palavra como algo que apetece, né? Que seja saborosa, que seja agradável. Agradável no sentido da ação do Espírito Santo no coração da pessoa. Amém? Então, essa é outra chave desse capítulo 4 de Colossenses. Não é? Eu gostaria também de comentar, né, a oração, agora, né? A oração de Epáfras. No versículo, Colossenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém? Essa palavra aqui, esforça sobremaneira, é agonizomai. No sentido da agonia, nós temos a palavra agonia. Então, é uma luta espiritual intensa, é uma agonia, é um gemer, é uma atitude de comprometimento, amém, que Epáfras tinha, para que os cristãos de Colossos fossem perfeitos, fossem íntegros, fossem convictos de toda a vontade de Deus. Amém? E eu quero agora aqui trazer para a nossa experiência. Nós oramos assim, pelos nossos membros. Com essa intensidade e com esse propósito. Muitas vezes estamos orando para que o nosso ministério seja frutífero, para que haja realmente crescimento, para que haja soluções nas vidas das pessoas, soluções nas suas vidas materiais, existenciais. Não é errado fazer isso também, mas nosso coração está comprometido com o propósito de Deus de que as pessoas sejam realmente perfeitas e íntegras e plenamente convictas da vontade de Deus, porque qualquer discipulado que não leve a essa dimensão não é discipulado. E toda a vontade de Deus, como nós estamos estudando nesses dias, refletindo nesses dias, se dá numa pessoa, Jesus Cristo. Amém? Amém. Numa pessoa, Jesus. Então, essa é a oração de Epáfras. Muitas vezes nós estamos pensando em coisas que não estão dentro da vontade de Deus, ou não são aspectos da vontade de Deus, mas que não traduz uma realidade daquilo que Deus realmente quer. Por exemplo, a igreja problemática, né? As pessoas são problemáticas e a gente critica as pessoas, não é? Aquele irmão não tem jeito mesmo. Só por isso. E aqui nós temos um peso de oração pela igreja, uma agonia espiritual pela igreja. Nós pensamos em tantas metodologias, em tantas estruturas, em tantas formas de fazer as coisas. Mas se não tivermos esta agonia
espiritual em relação à igreja. Nós vamos experimentar. Nós experimentamos, penso sim, né? Deus é gracioso, mas não experimentamos em plenitude a graça de Deus em Cristo. Porque falta-nos esse coração. Quando eu digo falta-nos, eu estou me incluindo, né? Para esse coração. É bom refletir na palavra, né? Amém? O que a palavra fala para nós? Amém? Epáfras era responsável pela igreja em Colossos e Laodiceia também. Foi ele que levou a mensagem a Paulo acerca das situações que estavam ocorrendo ali em Colossos. Epáfras não se julgou o suficiente. Epáfras era um homem de oração, de busca, de intercessão. Ele foi a pessoa que evangelizou ali, mas ele precisava de ajuda. E ele foi a Paulo lá na prisão e levou o relatório a Paulo. É importante que nós entendamos que Deus nos coloca nessa condição de precisar uns dos outros. Amém? E ele foi lá. Ele podia dizer assim: não, eu estou aqui, eu oro, eu busco, eu faço, eu resolvo, Deus vai fazer. E Paulo está lá preso, não pode fazer nada. Nem aqui ele pode vir, não vai resolver nada. Não, ele foi lá. Foi lá, Paulo. E aí nós podemos perceber que o eco da oração, que a oração de Epáfras faz eco com a oração de Paulo também. É por isso que Epáfras podia buscar Paulo, não é? Porque Paulo, ele falando assim a respeito dessa questão aos Colossenses, não é? No capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, através de Epáfras. Percebem que Epáfras leva a Paulo, e Paulo não pega a situação e fala: ah, tá bom, Epáfras, você resolva lá, dá um jeito lá, porque eu não posso dizer nada. Não é? Desde o dia, por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transporteis, porque eles estavam lá envolvidos com aquelas heresias que nós falamos aqui, através do Rubinho, GB, Carlos. Pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Com que objetivo? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agrada do Senhor, Ele satisfará os desejos do vosso coração. Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, a força da exaltação do Senhor Jesus, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, ou seja, com esperança, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, ou seja, capazes de
reinar com Cristo. Amém? Ou seja, a parte que vos cabe da herança dos santos à luz. Ou seja, capazes de reinar com Cristo. Herdeiros de Cristo. Amém? Então, eu quis destacar esses 3 aspectos. A oração, esse peso de oração, não só oração. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu falo isso com todo o meu coração de que almejo isso. Para mim isso foi uma chave aqui, porque nós vivemos muitas vezes muito atribulados com tentativa de resolver problemas, mas não temos muitas vezes esse peso de oração. Por outro lado também, não anunciamos o Evangelho muitas vezes como devemos fazer. Terceiro, nossa palavra tem que ser uma palavra que realmente seja provida da graça, de um coração aquecido pela graça, para que ela seja apetitosa, saborosa e possa realmente produzir efeitos. Né? E a importância da leitura das Escrituras. Amém? A importância das leituras, porque você lê, memoriza, reflete. Isso é guardar. Depois, na oportunidade, você pratica. Você põe em prática. Amém? Você põe em prática aquilo que está no seu coração. Amém? Então a oração também é você receber de Deus toda a dimensão de força espiritual para que na ocasião oportuna e necessária você possa realmente colocar em prática. Amém? Então eu queria deixar esses pontos aqui do capítulo 4 como uma conclusão de tudo que foi dito, continuando com a nossa tese da supremacia e da plena e total suficiência de Cristo. Amém? E ter um novo coração agora, como pastores, líderes e irmãos, em relação à igreja e ministérios. Tendo um novo coração em relação ao anúncio e proclamação do Evangelho. E tendo uma nova ótica de leitura e aprendizado das Escrituras. Amém? Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses dias. Te louvamos por tua bondade e por tua misericórdia. Te louvamos por tudo que o Senhor fez nesses dias. E que tudo que o Senhor fará a partir desses dias. Por tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Por tudo aquilo que o Senhor nos falou aqui. Que nós possamos ser daqui por diante. Saímos daqui renovados e redmissionados em nossa vida e ministério. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem dizer amém. Amém. Quantos aqui estão mudando de nível? Uma visão está na Escritura que Deus deu a Jacó, é que ele via a igreja, casa de Deus, segundo o texto ali, como uma escada. E essa é a vida da igreja. Não é uma rampa.
Não é um crescimento imperceptível, mas é um crescimento que você percebe. E se você se lembrar, a escada tem patamar e espelho. Você caminha no patamar até chegar diante do espelho e percebe que não dá mais para ficar ali. E é dolorido, é agônico, mas você precisa subir. E que Deus possa, nesses dias, te usar tudo que tem acontecido aqui e aconteceu para levar você ao novo patamar. Amém? Luiz Mar, cadê Luiz Mar? Vem cá, Luiz Mar. O Luiz Mar repartiu uns pensamentos ali no grupo. Os irmãos acharam interessante que ele repartisse aqui. Para quem não sabe, o Luiz Mar é de Porto Velho, lá de Rondônia. Será que pode ter alguma coisa boa de Porto Velho? Claro que não. Nem de Jundiaí, nem de Valinho, nem de Piracicaba, só do céu. Bom dia, irmãos. Nem Jesus era bom, né? Pelo menos ele disse. Quando chamaram ele de bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Bom só o meu Pai. Amém? Irmãos, muito rápido, eu sei que o tempo é corrido. E nós já tocamos em tantos pontos aqui que eu acho que, como o Janê bem falou, crescemos, né, Janê? Crescemos. Por incrível que pareça, esse mês de agosto, mês de julho, nós com os irmãos em Porto Velho estávamos exatamente estudando Colossenses. Essa carta é de uma profundidade muito grande. Nós poderíamos ficar aqui talvez o resto da semana e nós nunca iríamos chegar na medida que essa carta propõe à igreja. Nós precisaríamos de mais tempo. Mas diante de tudo que foi falado, Deus tocou no meu coração e eu quero pontuar. E eu creio que de repente o Senhor através disso pode acrescentar no nosso coração com essas tantas outras revelações que foram acrescentadas aqui. Amém? Analisando agora pouco a palavra do irmão Ademir. A oração de Paulo, que o motiva a orar, é sobre o mistério, mas o mistério, uma vez revelado, se torna muito simples. Ele só é complicado enquanto é mistério. Porque esse mistério que estava oculto de todas as gerações, que Paulo começa dizendo que esse mistério é a palavra e que essa palavra depois é o Cristo, e não somente o Cristo, mas em nós. Esse é um mistério que nenhuma das gerações tiveram a oportunidade ou o privilégio de ter como revelação. Ela estava oculta, era sombra. Ora era o maná, ora era a pedra, ora a nuvem, mas era um mistério. Depois que ela é revelada nos santos e nós, na igreja, Paulo já havia uma preocupação de dizer que não queria que os irmãos apartassem da simplicidade que havia em Cristo. Então o mistério se tornou muito simples. Já não é mais um mistério. E às vezes uma preocupação no meu coração, isso comigo. Porque às vezes nós estamos muito lentos. Eu, estou falando de mim. Eu me coloco às vezes como aquele povo lá de Hebreus, que o escritor escreve e diz: olha, mas como eu ainda tenho que dar leite para você, Luiz Mar? Decorrido o tempo você já devia ser mestre. E você ainda está tocando nos princípios rudimentares da doutrina de Cristo. Largamos isso e seguimos adiante. E eu tenho orado a Deus: Deus, eu quero seguir adiante. Eu quero ensinar para os meus irmãos verdadeiramente a vida. Aquela vida que João diz que tocou, aquela vida que João diz que viu, a vida que estava no Pai foi manifestada no Filho, as nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, e essa vida que estava no Pai foi manifestada no Filho, que eu estou ensinando para vocês, João está dizendo isso aos irmãos. E essa vida é o próprio Verbo, ela é a verdade, ela é o caminho, ela é Cristo.
E Paulo tinha uma maneira muito prática de ensinar isso, e isso Deus tem ficado no meu coração esses dias, Jandir. Paulo fala, quando aprove Deus revelar seu Filho em mim, esse Cristo é revelado na minha vida e na sua, não tem outra forma, foi assim que Deus fez. Querendo eu, você ou não, é assim que Deus fez. Quando aprove Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Paulo nem está falando de quando Deus revelou Cristo para ele, isso foi alguns minutos. Em alguns minutos Deus gastou para revelar Cristo a Paulo. O resto da vida de Paulo todo foi para revelar o Cristo que estava nele. E Deus mostrou para mim, você está gastando muito tempo para conhecer Cristo. Você já tem. Você tem que gastar mais tempo para revelar o Cristo que está em você. E eu quero ler o texto que Deus falou isso comigo nesses dias, Jandir. Na tua palavra. Vou gastar mais um minuto só, irmãos. Colossenses 2, 9 e 10. Eu iniciar nesse texto, irmãos. Eu estou saindo aqui muito feliz, viu, irmãos? Por ver tanta gente junta. Talvez a gente não reconheça a força que tem a unidade de um só pensamento, uma só mente e um só coração. E ele diz assim, no 2, 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente, entenda isso, corporalmente. Corporalmente, no corpo. Quem é o corpo de Cristo? Naqueles dias, depois nós vamos transportar. Somente um, Jesus, amém? Corporalmente, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Toda 100%. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Irmãos, aqui, arrebentou comigo. Não é mais naquele Jesus só. Porque o corpo de Cristo hoje somos nós, a igreja, amém? Amém. O que ainda nós temos para receber de Deus? Diga para mim. A não ser que Cristo não seja suficiente, a plenitude dele também não seja. Porque assim como em Jesus Cristo habitava toda a plenitude do Criador, da divindade, no corpo, corporalmente, isso nos remete para uma responsabilidade, uma consciência permanente de que tudo que nós podemos pensar em ter um dia já está em nós. Porque o próprio Jesus disse, se disserem a vocês que o reino de Deus está ali a acolá, não creiai, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Aleluia. Não há nada que nós precisemos para fazer a obra de Deus que já não esteja em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Seguimos adiante, deixando todo o embaraço de pecado que nos rodeia, e façamos a obra de Deus. Amém. Obrigado, irmão. Que bom. Que bom. É plenitude, irmão. Amém. Coisa boa. Ontem eu tinha pedido a Todd que viesse aqui à frente para que a gente orasse com ele, porque eu não creio em uma igreja que tem uma revelação de Cristo como aquela que Deus está abrindo para nós e fiquemos na caverna da revelação. Na Idade Média teve gente que se cansou do mundo, estava ansioso por Deus e foi para as cavernas, foi para os conventos e foi buscar Deus ali. E muitos deles ficaram ali, buscando e recebendo. Mas não existe revelação de Jesus sem revelação da igreja. Não existe, amados, nenhuma oração que não leve ao serviço.
adoração do sacerdote do Senhor, que agora somos nós, seu sacerdócio santo, implica em servir pessoas. É impossível ter uma revelação no monte sem servir no vale. E quanto maior for a revelação e a aproximação de Cristo, mais próximos nós ficamos dos nossos irmãos. Eu vou falar de novo. Quanto maior for a aproximação de Jesus, mais próximos nós ficamos de nossos irmãos. Você crê nisso? Não? Amém. A revelação de Jesus não nos deixa permanecer na caverna. Não nos deixa permanecer nos nossos conventos evangélicos. Que pode ser uma caverna física, pode ser um escritório, onde você fica ali se embriagando com as revelações, ou nos nossos cultos, onde tem tanta palavra, sem que isso, amados, nos leve a uma entrega total e apaixonada aos santos de Deus. É impossível servir a quem nós não vemos, se nós não servirmos aos que vemos. Eu quero voltar em Colossenses com vocês, antes de nós orarmos por Tote, antes de nós irmos para a ceia. Eu quero lhe mostrar algo muito interessante. Em cima disso nós estamos falando. Se você tomar o capítulo 1, versículo 13, está apontando para Jesus Cristo, para o reino de Deus. Foco total em Jesus. O versículo 15 fala da imagem do Deus invisível, que aponta para Cristo, o primogênito de toda a criação, e nele foram criadas todas as coisas que há no céu, versículo 16, céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. O versículo 17 fala da supremacia e da primazia e de Jesus como princípio. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Ele. Versículo 18, Ele é o cabeça do corpo. Versículo 19, foi do agrado do Pai que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude. No versículo 2 do capítulo 2, fala de estarmos unidos em amor e plenitude no conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. No versículo 9 do capítulo 2, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você vai encontrar esses versículos na carta aos Colossenses, que são focados na pessoa de Jesus de forma plena, absoluta. Mas se você reparar como que misturado nesse meio, e dificilmente você vai conseguir separar, você vai encontrar no versículo 4, fala do amor que os colossenses tinham para com todos os santos. Você vai encontrar no versículo 9 um irmão como Paulo, que tem uma revelação de Jesus Cristo tão profunda e tremenda, não cessando de orar e de agonia em oração pelos santos. Você vai ver no versículo 20 que o sangue da cruz proporcionou reconciliação com Deus e reconciliação uns com os outros. No versículo 22 diz que no corpo da sua carne pela morte, para que nós fôssemos apresentados a Ele santos e irrepreensíveis e inculpáveis, ou seja, o resultado do trabalho de Jesus Cristo
vem para nós, termina em nós, ou traz benefício para nós. No versículo 24, Paulo, em cima dessa revelação tremenda, ele se alegrava por sofrer pelo corpo de Cristo. No versículo 25, em cima de toda a revelação da majestade de Deus, ele diz que ele se tornou ministro da igreja para servir a igreja. No versículo 28, Paulo, em cima de tudo que ele sabia de Deus, ele admoestava a todo homem para que todo homem chegasse a ser perfeito em Cristo Jesus. E no verso 29 ele diz que trabalhava combatendo segundo a sua eficácia, e esse combate não é em relação a Deus, esse combate é em relação ao Evangelho, à edificação da igreja. Ou seja, amados, é extremamente complicado separar uma coisa da outra. Você não pode, em hipótese nenhuma, pensar que você tem revelação profunda de Cristo sem você ter uma revelação profunda da igreja. Foi isso que aconteceu com Paulo no dia que ele se encontra com o Senhor Jesus. Quando ele pergunta a Jesus, caído ali no chão, ele se volta para o Senhor e pergunta: quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo tem duas revelações que moldam o seu caminho, que determinam a sua existência. Ele crê e entende que aquele que o derrubara é o Senhor de todas as coisas. Ele crê nisso, mas também ele entende que aquele que tocava num dos filhos de Deus tocava no próprio Cristo. Ali naquele chão ele tem revelação de quem é Deus e quem é a igreja. Então você nunca conseguirá dividir uma coisa da outra. Que Deus nos ajude a que Ele possa nos levar nessa revelação, servindo ao Senhor, sendo apaixonados pelo Senhor, e por causa disso, ser apaixonado pelos filhos de Deus, pela noiva do Cordeiro, pela esposa do Senhor. Amém? Amém. E a palavra fala aqui em Colossenses que devemos ter ternos afetos entranháveis. Você precisa ser apaixonado pela noiva de Cristo, mas você não conseguirá ser apaixonado pela noiva de Cristo se você não for apaixonado pelo Cristo da noiva. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Talvez nós devêssemos fazer agora uma oração para que tudo aquilo que chegou à nossa cabeça desça agora para o coração, para as nossas entranhas. Na realidade, o coração é um sentido ocidental, mas ali, no lugar onde essas palavras foram escritas, tanto significava fígado, como significava intestinos. A coisa tem que ser por dentro, você tem que se queimar por dentro, de amor a Jesus e amor por aqueles a quem Jesus ama. Que tal se a gente pedisse para Deus que Deus revelasse essa verdade para nós, que não fosse uma mera constatação mental, intelectual, mas que fosse alguma coisa que nos fizesse loucos pelo Senhor e pela noiva do Senhor. Daí nós vamos partir para uma manifestação de amor, orando pelo nosso irmão e repartindo o pão. Amém? Você pode orar?